Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você com a Palavra de Deus nesta manhã. Estamos aí no mês de dezembro, queremos cumprimentar você e a sua família e lembrar que você pode compartilhar esse programa pelas redes sociais da Grande FM, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o Verbo que se fez carne, João capítulo 1, os versículos 1 e 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O evangelista João, o mesmo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus no cenáculo por ocasião da ceia estabelecida por Jesus antes da sua morte, ele escreveu o 4º evangelho para nos apresentar a pessoa de Jesus como sendo não o rei dos judeus, mas como o nosso bendito Salvador, em quem nós devemos colocar a nossa confiança, em quem nós devemos colocar a nossa fé e o nosso amor. Jesus foi apresentado por Mateus como o Rei dos Judeus. Pelo Evangelho de Marcos, ele é apresentado aos romanos como o Filho do Altíssimo, o servo do Altíssimo. Lucas o apresentou aos gentios como um homem perfeito. E João, ele apresentou Jesus a todo o universo. O Evangelho de João é universal, para dizer que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E João começa o seu Evangelho com essas palavras: no princípio era o Verbo, se referindo a Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus de Nazaré é Deus, a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, igual ao Pai em poder e glória. Ele é Deus. 3 verdades são destacadas aqui. Primeira, que Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, conforme as profecias. O Verbo é eterno. Este Verbo eterno é porque ele participou desde o princípio da criação, desde sempre. Mas ele participa no princípio da criação, lá no princípio de todas as coisas, ele já é Deus, sempre Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Verbo eterno. A segunda verdade que esse texto nos apresenta é que Jesus, ele antes de seu nascimento, ele já tinha plena comunhão com o Pai desde a eternidade. O Verbo estava face a face com Deus antes da criação do mundo. Portanto, Jesus é distinto do Pai, embora da mesma substância do Pai. Na Trindade Santa, os 3 são um, iguais em poder e glória. Então, Jesus é o Verbo eterno. Ele é o princípio primário de todas as coisas. Ele está desde a criação, mas a sua comunhão da Trindade é desde a eternidade. A terceira verdade que este texto nos apresenta é que Jesus é o próprio Verbo divino. Jesus não é uma emanação de Deus, nem superior nem inferior ao Pai, nem criado pelo Pai. Ele é Deus de Deus, da mesma substância do Pai. Ele é co-igual ao Pai. Ele é co-eterno e consubstancial com o Pai. Jesus e o Pai são um. Por isso que Jesus, durante o seu ministério, vai dizer aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é o Verbo eterno
pessoal e divino. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a expressão mais bela que nós temos da graça de Deus sobre nós e do interesse que Deus tem pela nossa vida. Ele mandou Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Então lembra que o Verbo se fez carne para habitar entre nós e para assumir as nossas condições. Que Deus te abençoe nesta manhã e te faça confiar em Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém.